Olá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está no canal Zion Linhares. Meus irmãos e minhas irmãs, quero conversar com vocês sobre conversão. Se você for no Google e pedir versículos que falam sobre conversão, você vai encontrar aí mais de 300 versículos. Porque este é o plano, o projeto, o sonho, a alegria da Trindade Santa. É de ter os seus filhos convertidos. Para que essa conversão? Para que nós tenhamos já aqui na terra paz, para que vivamos bem aqui na terra, para que a gente tenha qualidade de vida aqui já na terra. Claro, que tudo isso com perseguição, sofrendo perseguição de quem não é de Deus. Porque você sabe que uma terça parte dos anjos celestes tiveram que sair do céu. Por quê? Porque eles entenderam de querer ser Deus. Entenderam de querer fazer o que cabe a Deus fazer, que é julgar. Eles não entenderam de amar, não entenderam de perdoar, não. Eles entenderam, Lucifer, com a sua turminha, entenderam de ficar julgando os filhos de Deus. E Deus não gostou. E não gostando, o que ele fez? Conversou com o arcanjo Miguel, bastou o arcanjo Miguel, e jogou todos para fora do céu. E para onde veio Lucifer com os anjos dele? Veio para a terra. E a Bíblia diz que eles veio para a terra tipo um leão rugindo, para pegar os filhos de Deus, para assolar. E a Bíblia, a Sagrada Escritura, Deus não nega nada, não esconde nada do que pode acontecer. E ele disse que o inimigo, desde o princípio, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E é o que a gente vê. Se você vê desde o início da vida até hoje, o que a gente tem visto, muita destruição, muitas mortes, muitos roubos. Moro numa cidade muito pequena, mas agora há pouco alguém me disse, roubaram um comércio ali. Isso que a gente vê. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, e sem medo do que pode vir depois. Eu não tenho medo do que pode vir depois, não. Tenho medo dos castigos de Deus. Eu tenho medo de não ir para o céu. Isso eu tenho medo. Mas estou fazendo por onde? Estou me esforçando, estou fazendo as orações que ele pede, fazendo aquelas coisas que é muito básica, Amar a Deus sobre todas as coisas, ter o próximo como a ti mesmo, Dar comida a quem está com fome, água a quem está com sede, aquela coisa. É muito básico, não é tão complicado. Mas acho que o egocentrismo, o medo das pessoas é tão grande que acaba não fazendo a vontade de Deus. Então, houve um roubo recentemente ali. Mas essas pessoas, elas pensam o quê? Elas pensam o quê? Eu sempre digo, não é para aparecer não. Fui vereador por 4 vezes. Então andei em várias cidades, andei em várias reuniões, com vários órgãos, com vários outros colegas vereadores, encontrei muita gente boa. Mas o que a gente sabe, gente? Se os tribunais, se a Polícia Federal, a Polícia Civil, militar, se os promotores, juízes forem procurar em qualquer órgão público, qualquer prefeitura deste Brasil, você vai encontrar corrupção. Tenho certeza, eu não tenho medo de dizer isso. Vai se encontrar corrupção. Muitas vezes a culpa não é do senhor prefeito. Às vezes a culpa não é do senhor secretário. Mas que corrupção tem. Eu digo porque quando eu fui vereador, procurei alguns prefeitos, como a Bíblia manda procurar. Mateus está lá em Mateus, dizendo, olha, quando teu irmão pecar contra ti, procura ele em particular, conversa com ele. Pode ser que tu ganhe, ele para Deus, que ele se ajeite. Eu fiz isso. E disse que se não der certo, você procura outra pessoa e leva também. Então eu fui até os extremos. Aonde Deus mandou fazer, eu fiz. E o contrário, ao invés deles ir procurar saber do que eu estava dizendo, apesar que eu estava mostrando provas concretíssimas na mão. Ao invés deles ir procurar, vai fazer uma abertura de um processo administrativo, uma investigação. Não, eles me juravam de prisão, de processo, e até de morte. Eu tenho carta guardada, minha cabeça
sendo vendida, né? Em caso, né, extremos lá, se acontecesse alguma coisa. Então, tudo isso acontece, pelo que a gente vê na Santa Sagrada Escritura, é a questão da conversão. Ser batizado, crer no Evangelho, se converter. Porque nós temos a vida da terra, a terrestre, e temos a celeste. E muitas pessoas estão vivendo com a mentalidade mundana, achando que Deus é bonzinho, é misericordioso, Ele não vai fazer isso com a gente, não. Não é Ele que vai fazer. Não existe aquela música do Trem das 11? O Trem das 11. O que está dizendo? Que o trem passa 11 horas. Se eu chegar lá 11 e 1 minuto, eu perdo o trem. O trem tem culpa? O maquinista tem culpa? Os passageiros lá têm culpa? Não tem, a culpa foi eu que cheguei atrasado. Não cheguei na hora que o trem estava marcado para sair. Então Deus não está querendo que vá ninguém para outro lugar que não seja o céu, não. Ele está interessado que a gente vá para o céu. Por isso Ele mandou os profetas, não deu jeito. Ele mandou os juízes, não deu jeito. Ele mandou os reis, não deu jeito. Então agora eu vou mandar meu filho. E Jesus topou, né, a missão complicada. Se coloca no lugar de Jesus para ver o que você vai sentir. Você vê que quando Jesus foi entregue por um beijo, foi traído por um beijo, por um dos 12, que é o primeiro mistério, né, dos mistérios dolorosos. Ele suou sangue, só em pensar em tudo que ia passar, mas ele topou. Então, eu quero passar para vocês alguns, como eu falei na Santa Palavra de Deus, eu quero passar para vocês alguns versículos e peço, por favor, pelo amor de Deus, vá conferir na sua Bíblia. Não acredite em mim, não. Não confie no que eu estou dizendo, não. Porque você pode achar que é mentira minha, né? Mas eu não gosto de fazer isso porque é contra a vontade, é contra a lei de Deus, a gente está mentindo, né? Primeiro, se você for lá no livro de Marcos, Evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 15. Você sabia? Uma informação. O evangelho que foi escrito primeiro, o evangelho primeiro escrito foi o de Marcos. E Marcos não foi aquele apóstolo de seguir Jesus, não, de andar com Jesus, não. Ele aprendeu de Pedro, aprendeu de Paulo, né? Tudo, e do povo. Ele ouviu tudo e escreveu tudo. Ele era criança quando Jesus tinha seus 30 anos, ele era criança. Mas ele escreve, bem pequenininho o versículo: convertei-vos e crede no Evangelho. Ele ouviu que disseram para ele que Jesus disse isso várias vezes. Olha, gente, se convertam e creiam no Evangelho, creiam no que Jesus está dizendo, creiam no que ele está confirmando lá no Antigo Testamento, a questão dos mandamentos, a questão de amar a Deus, de amar o irmão, né? De ter fé. Crer que existe 2 lugares para a eternidade. Nós estamos no mundo, mas Paulo escreveu que nós não somos do mundo, nós somos cidadãos do céu. E Jesus, a Trindade Santa, ela quer que nós saibamos, não sejamos inocentes. Existem 2 coisas depois da terra: o céu e o inferno. O final mesmo é o céu e o inferno. Por enquanto existe terra, a Igreja Católica, ela prega que existe um purgatório. E eu acredito porque existem passagens bíblicas que diz claramente: enquanto tu está a caminho com o teu irmão, procura fazer as pazes, procura entrar em acordo para que tu não perca a tua salvação. E tem uma outra passagem que diz que nós seremos provados pelo fogo para chegar no céu. E esse fogo é o purgatório. Então, eu acredito. Marcos capítulo 1, versículo 15. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eu vou sempre fazer vídeos dessa forma. Eu não vou estar aqui fazendo vídeo pedindo para vocês, né, pedir cura, pedir milagres, pedir que se acabe doença, que apareça emprego, porque isso não tem necessidade de a gente fazer isso. Esse cara é louco, falar um negócio assim. Não tem necessidade. Por quê? Porque quando você crê no Evangelho, que você se converter, Deus vai mandar um bocado de bônus para você. O que tem escrito na Bíblia? Coisas que seus olhos nunca viram, Deus tem reservado para ti. Coisas que teu ouvido nunca ouviu, Deus tem reservado para você ouvir. Coisas que seu coração nunca sentiu, Deus tem reservado para você. E está reservado para quem? Para quem é convertido, para quem acredita que existe Deus
Trindade Santa, mas que existe também o Satanás. É um cara de besta por aí, bobo por aí, que, negócio de Satanás, isso é invenção dos outros. Que conversa é essa? Não está na Bíblia. Jesus foi tentado pelo Satanás. Você sabe que Maria teve o filhinho dela, que era o menino Jesus, e ela teve que fugir de vários lugares para não ser morta ela, José e Jesus. Você sabe que o diabo existe. Você acha que é brincadeira, o problema é seu. Vai brincando com o negócio. Olha, eu digo a vocês, eu confesso a vocês, quando eu tinha 9 anos, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, e graças a Deus, que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. No terreiro de macumba, me levaram, eu fui junto, para saber como era. Sabe quem era a macumbeira lá? Era uma tia minha, irmão do meu pai. Por isso que eu fui, porque eu pensei que podia ser coisa de Deus. Eu tinha lá uns 8 anos, 7 anos, eu fui. E, chegando lá, começou as estripulias, bebendo cachaça, aquela coisa, e dizendo coisa, e vinha um espírito, vinha outro. E a hora chegou um espírito lá, começou a rodar com os braços abertos, perguntando se alguém que estava ali queria enricar. E uma das pessoas que estava lá começou a teimar com o espírito, que tu não enrica ninguém não, tu é abestado, tu não sabe nada não, tu isso, aquilo, outro. E o espírito disse, olha, não brinca não. Se alguém quiser enricar, é só subir aqui nas asas dele lá. E ficaram teimando que ele não era capaz de nada. Ele disse, olha, veja aí a grande quantidade de separação que tem, veja a quantidade de suicídio, veja a quantidade de acidentes que existe. Quem é que provoca isso? Quem é que provoca? Gente, quem é que provoca um suicídio? A pessoa aí, sem um elemento, está cheio de saúde, cheio de alegria, cheio de amor no coração, a pessoa tira a própria vida? Não tira. É um espírito imundo. Por isso que a Bíblia, a Santa Igreja Católica hoje diz, olha, nem todos que vão ao suicídio vão para o inferno. Porque se ele se converter antes de morrer, minutos, segundos, ele poderá ser salvo, poderá ir para o céu. Não foi isso que aconteceu com o pessoal chama de o bom ladrão? Antes de morrer, disse para Jesus, Senhor, quando estiver no paraíso, lembra de mim. E Jesus disse, hoje mesmo estará comigo. E foi um criminoso, roubou, fez um monte de coisa. E aí nós temos várias histórias, questão de Nínive, que eu falo sempre, mais de 3 milhões de pecadores lá, fazendo a maior desgraça do mundo, maior prostituição, corrupção, roubo, orgias e deuses falsos, tudo que desagrada a Deus. Mas se converteram e não foram assolados pela mão de Deus e chegam na morte. Agora escute o que diz o segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Escute, está na Bíblia. É o que eu venho dizendo. Fique com raiva de mim quem quiser. Eu não oro, eu não rezo pedindo para acabar a doença, não. Porque elas sempre vão existir. Sempre vão existir. E vai existir mais forte ainda para quem não é de Deus. E quem é de Deus vai sofrer, porque está ali a doença, É como Deus diz, eu mando o sol para os bons e para os ruins. A chuva para os bons e para os ruins. E a doença às vezes vem. Mas olha só o que diz. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E, olha lá, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É brincadeira, gente? Eu só tenho a inspiração divina. Eu não conheço, eu leio a Bíblia toda já, mas ninguém consegue decorar tudo, aprender tudo. E eu também não gosto de decorar, não. Não gosto de decorar, não. Muitas vezes eu cito a vocês, mas eu escrevo antes para poder citar, porque eu não gosto de decorar. Eu gosto de ir no simples, que foi dito por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ter o próximo como a ti mesmo. E que sempre que pecar, se arrepende, se confessa, para tu receber a absolvição dos pecados. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra ficarei minha igreja, toma a chave do céu. Olha, o que tu ligares, vocês aí, Pedro e os outros apóstolos, o que vocês ligarem aqui na terra vai ser ligado no céu. O que vocês desligarem vai ser desligado. Você sabia que tem pecado que só pode ser perdoado pelo bispo? Nem o padre não pode?
Tem alguns que só pode ser perdoado se for pelo Papa. O bispo escuta, assim, ó, isso aqui não é comigo, meu. Procure o bispo, isso aí é muito pesado. E tem coisa que o bispo vai dizer, não é comigo, é com o Papa. Isso é tradição católica. Quer acreditar, tudo bem. Não estou aqui para alisar ninguém, dizer que é bonitinho e cheirosinho, não. Eu estou aqui para dizer o que Jesus disse. E o que Deus também deixou escrito no Antigo Testamento, porque está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, que toda escritura é inspirada por Deus. E ela foi feita para quê? Para nos ensinar, né? Para nos colocar no caminho correto, para nos dar a graça de Deus. Então, veja o que Ezequiel escreveu lá no capítulo 18, versículo 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Convertei-vos e vivei. Se alguém está achando, essa doença aí é mandada por Deus, é um castigo que ele está mandando, não. A doença existe porque ou alguém criou naturalmente, criou a propósito, ou criou porque nos laboratórios sempre eles fazem esses estudos. Exatamente, em alguns laboratórios, alguns governos têm o interesse de saber a existência dessas coisas loucas que existem, para logo fazer um tratamento, um remédio, para a gente não ficar sofrendo o resto da vida. Mas tem uns que criam porque querem criar. Quantos ladrões já existem na Terra? Quantos corruptos já existem na Terra? Quantos traficantes já existem na Terra que arrastam podre de rico? Tem dinheiro demais, não precisa mais roubar. Não precisa mais traficar. Não precisa mais praticar crime. Mas eles acham pouco, não. Aí já é um vício, já é a vontade de fazer mesmo, e vão lá e fazem. Então, Ezequiel 18, 32. E Joel? Joel no capítulo 2, versículo 12. Joel. O que Joel escreveu? Inspirado por Deus. Ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Ele sempre falava porque era Deus que mandava ele dizer. Ele sentia, tinha no coração e dizia para o povo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E ainda deu a condição: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Joel capítulo 2, versículo 12. Com certeza naquele tempo lá, que Joel estava vivendo, estava acontecendo muitas complicações. Talvez menos do que hoje. A população bem menor. Mas está aí, convertei-vos. Aí ele pede o quê? Jejum, choro e pranto. Tem gente achando graça. Na hora que o governo libera desse tantinho, aí sai achando graça, bebendo, fazendo as estripulias maior do mundo, não estão nem vendo. Aí a coisa vai aumentando. Você sabe o que é mutação? Sabe o que é mutação? Lá na biologia fala sobre isso. O vírus de hoje não é o mesmo de amanhã. De amanhã, depois da manhã, não vai ser mais o de ontem. E assim por diante. Ele vai se mutando, gente. Ele tá ficando mais forte. Enquanto a gente não se converter e cada um cuidar de si, cuidar do próximo, isso aí não vai diminuir. Porque antes a preocupação era outras doenças. Ixi, mas já se preocuparam com tantas doenças lá no passado. Hoje é essa daí. Ninguém sabe mais se tem chikungunya, ninguém sabe mais se tem cólera, ninguém sabe mais se tem dengue, não. Doença do coração, doença do pulmão, porque fuma, é porque as pessoas bebem demais e tem aí problema de, gastrite, não. Parece que isso aí não existe mais não, tá? Então Joel disse isso. E, para finalizar, eu queria que vocês conhecessem, lembrassem de Lucas, doutor Lucas, médico, que investigou. Esse evangelho de Lucas eu acho interessante, porque ele foi um evangelista investigativo. Ele foi nas casas das pessoas. Ele não estava com Jesus andando para ver. Então ele foi confirmar o que estava acontecendo. Principalmente essa questão de doenças. Porque ele, como médico, ele sabe a dificuldade que tem para poder parar uma doença. Para curar uma pessoa de uma doença. Quantidade de remédio que tem que tomar, quantidade de dias, alimentação, repouso. E ele foi para saber, e aí? Então era cego mesmo. E ele confirmou todas essas coisas que ele foi lá e confirmou. E foi um evangelista que teve um cuidado muito grande de conversar com Maria, com Nossa Senhora, para saber se era verdade mesmo aquela história, do nascimento, da visita do anjo, o que o anjo disse, por que ela foi lá na casa de Isabel, por que ela apresentou
Jesus no templo, né? Logo ali, alguns dias depois de nascido, né? Ele perguntou tudo e colocou lá, está lá no evangelho dele. Então, Jesus disse, e ele ouviu de alguém, e ele colocou no evangelho dele, capítulo 24, versículo 5. Porque buscais entre os mortos aquele que está vivo? Infelizmente nós estamos desse jeito. Estamos buscando entre os mortos, estamos buscando aqui na terra. As pessoas vão nos macumbeiros, sei lá, esse pessoal de outras religiões, né? Vão nos objetos, vão nas coisas materiais, procurando vida aqui nas coisas da terra. Não procura vida no Deus vivo, né? Que foi o que foi dito lá na segunda carta de Crônicas, versículo 7. Aliás, capítulo 7, versículo 14. Repetindo, para a gente finalizar. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, você não está chamando pelo nome de Jesus? Em nome de Deus Pai, do Espírito Santo? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então fique com Deus, certo? Esse é o recado que eu tenho para dar. Eu não tenho outro recado. E eu gostaria muito que a igreja, né, os bispos, os padres, falassem sobre isso. Que infelizmente eu participo de missa todo dia, ou direto ou indiretamente. De ontem para hoje eu fui dormir 1h30 da manhã, 1h30 da manhã, só ouvindo evangelhos de padres e bispos. 8 padres mais ou menos e uns 2 bispos. E eles leem o evangelho, repetem o que está escrito ali para as pessoas e não disseram nada. Não pediram conversão, não pediram amor, não pediram partilha de bens. E aí? É isso que Jesus veio fazer? Não foi isso que Jesus veio fazer, não. Nem pediu esse tipo de coisa, não. Pregar a boa nova. Falar sobre o reino de Deus. Mas falar também que tem outro reino lá, né? O reino do Satanás. Então a escolha é sua, a escolha é minha. Não vamos culpar ninguém, não. Ah, o vírus está aí, Deus está assolando isso, aquilo. Não, nós somos pecadores, nós estamos criando a porcaria para complicar a vida de todo mundo. Olha os governos que nós temos pelo mundo afora. Aí tem governo monárquico, tem democrático, aí tem ditador, aí tem império, aí tem monarquia. Meu Deus do céu. Até 1517, praticamente existia a Igreja Católica atrás e outras igrejinhas que existiam antes de Jesus, né? Que era no Antigo Testamento. Algumas religiões iam bem coisinha, né? Tão falado. De Jesus para cá, aí surgiu a Igreja Católica. 1517. Um sujeito resolveu se interessar, não sei qual foi o interesse dele. Entrou na igreja, recebeu estudo, recebeu apoio, recebeu alimentação, recebeu tudo que Jesus queria que a gente dê a um próximo. E em 1517 ele resolveu contestar tudo. Não, está tudo errado isso aí, eu não quero mais saber disso, vou sair, agora eu vou... Aí criou uma outra igreja, tirou alguns livros da Bíblia, não, isso aqui não serve, e começou a fazer o que ele achava que era certo. E aí, a partir daí, estamos aí, cada esquina, uma igreja. A cada cidade, minha cidade tem 14 mil a população, mas dentro da cidade deve ter 8, 7 mil pessoas. Mas deve ter 30 igrejas diferentes. E aí? Isso é de Deus? Deus quer isso? Porque ele diz que é um povo só. É um povo só. É um Deus só. 3 deuses num só. E aí esculhamba o santo, esculhamba a mãe de Jesus, esculhamba anjos, esculhamba todo mundo e não obedece ninguém. Aí a coisa pega, né? O bicho pega. Ó Espírito Santo, toma conta de nós. Fazer com que a gente tenha discernimento. Vou fazer minha oração preferida. Pai, Filho e Espírito Santo. Fazer justiça, conversão, sabedoria e amor para todas as criaturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não peço inscrição, não peço like, não peço compartilhamento, nem sininho. Porque se você quiser fazer, isso aí, todo youtuber, né, sempre recebe.
Mas não porque eu peço, não porque eu esteja lá adulando, porque eu não estou aqui para lhe adular, não. Estou aqui para melhorar a sua vida, em nome de Jesus, para que você possa ter qualidade de vida, tanto aqui como lá no céu, é que vai ser bom, né? Ó, fique com Deus.